Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não conversa, né? É sempre uma alegria muito grande para mim poder estar aqui, né? Poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa rotina, da nossa vida materna, das nossas experiências, das nossas vivências. E eu sei que muitas coisas que eu passo podem fazer sentido também na sua vida, podem fazer sentido também em algum momento que você esteja passando aí no seu dia a dia também. Quero agradecer muito à Vital por sempre estar conosco, nos dando esse espaço, nos dando essa oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu não sei qual é a sua religião, não sei se você tem alguma religião, mas eu sou cristã. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele nos criou, Ele nos mantém. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as experiências que eu tenho vivido nessa minha rotina de maternidade cristã, se é assim que eu posso dizer. Antes da gente começar a conversar, quero te convidar para nos seguir lá nas nossas redes. A Fisvital é @Fisvital com 2 L's e o meu, @Minha Especial Vida de Mãe. Lá a gente troca bastante experiência, bastante história, tem muita coisa pra gente dar risada e falar sério também, beleza? E a pergunta que eu quero te fazer agora: onde é melhor estar? Dentro ou fora do barco? Tem a ver? Vem comigo que eu vou te contar. Antes de eu começar a conversar com você, se você tiver uma Bíblia aí, ou se você tiver um tempinho depois, dá uma olhadinha lá em Lucas, capítulo 8, verso 22. Calma que você vai entender o exemplo da história, tá? Jesus acalma a tempestade. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade e vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo! Então, despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: Onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e eles lhes obedecem? Essa é a história de quando Jesus acalmou a tempestade quando ele estava com os discípulos em meio ao mar da Galileia. Nós sabemos que o mar da Galileia de fato não é um mar, é um grande lago que possui lá, né, no Oriente. E eles atravessavam esse mar da Galileia o tempo todo para chegar às outras cidades. E nesse momento, nesse contexto da história, Jesus, depois de ter pregado o dia todo a uma multidão muito grande, pediu aos discípulos que eles fossem com ele até o outro lado da margem. E então Jesus adormeceu no barco. E quando Jesus adormeceu no barco, começou essa grande e terrível tempestade. Eu nunca estive em alto mar. Eu não tenho essa experiência. Tenho muita vontade de ter, mas eu não tenho. E eu imagino como deve ser difícil você enfrentar uma forte tempestade em alto mar. Eu imagino que as ondas devem ser muito altas, muito fortes. E se já tem um balanço normal o navio, quando há uma tempestade, quando ele está enfrentando uma tempestade, esse balanço deve ser muito mais intenso. Eu já vi imagens de navios, de cruzeiros, né, de pessoas que estão fazendo cruzeiro e por qualquer motivo eles enfrentam uma tempestade no meio dessa viagem, são coisas caindo para todo lado, as pessoas não conseguem ficar em pé, elas têm que se segurar em algumas coisas, porque de fato as ondas ficam muito fortes e balançam de verdade o navio. E eu fico pensando mais uma coisa: se um navio de grande porte, que são esses de cruzeiros que a gente conhece aí das mais variadas companhias, balança desse tanto,
Imagina o barquinho que Jesus estava com os discípulos numa forte tempestade. E Jesus dormia tranquilo enquanto essa forte tempestade acontecia. Mas, no momento em que os discípulos gritaram: Mestre, mestre, a gente vai afundar! Faça alguma coisa! Como que você consegue dormir enquanto a gente está enfrentando uma tempestade desse tamanho? Então Jesus acorda, olha para tudo aquilo e fala: Ondas, vento, chega, já deu. E tudo fica calmo e tranquilo. E os discípulos vendo aquilo ficam horrorizados, por quê? Quem que é esse que manda no vento e nas águas? Quem é esse? Então eles creram, mais uma vez, em Jesus. Ok, até aqui eu contei a história da Bíblia. Para quem não conhece, né? Repito, tá lá em Lucas, capítulo 8, verso 22. Se você tiver uma Bíblia, tiver curiosidade de ler, vá ler. Se você não tiver Bíblia, é só você dar um Google que vai aparecer o texto ali, você pode ler essa parte da Bíblia. Mas o que tudo isso tem a ver com maternidade, com crianças atípicas, que é o contexto que eu sempre venho conversando com vocês aqui? Se eu te falar que tem tudo a ver, segue o fio. A gente vive numa constante tempestade. Vocês concordam? A gente passa por muitos desafios, por muitas dificuldades, e muitas vezes a gente não consegue enxergar uma luz no final dessa tempestade. A gente não consegue enxergar uma solução em meio a tantos ventos e ondas que jogam a gente para todos os lados e a gente não consegue ficar em pé. As coisas começam a cair no chão e vem aquela dificuldade que você não consegue compreender no meio do furacão, no olho do furacão, o que está acontecendo ali. Eu não sei vocês, mas se eu tivesse no meio do mar, em alto mar, enfrentando uma tempestade, aonde você preferiria estar? Fora ou dentro do barco? Eu com certeza ia preferir estar dentro do barco. Por mais forte que fosse a tempestade, eu preferiria estar dentro do barco. E se eu te falasse que dentro desse barco tem Deus? Mais ainda, eu tenho certeza que você preferiria estar dentro do barco do que fora dele. Então, a aplicação que eu quero fazer para mim, primeiramente, para fazer sentido tudo isso que eu estou falando para vocês, e para você que está me assistindo, que porventura esteja passando por um momento difícil, não importa qual o contexto desse momento difícil. Pode ser que seja um profissional que esteja assistindo esse vídeo aqui e você está enfrentando problemas dentro do seu ambiente de trabalho. Seja fisioterapeuta atendendo seus pacientes, seja enfermeiro atendendo seus pacientes, seja médico, seja você um administrador, ou você, mãe, que está enfrentando um problema muito sério na rotina do seu filho, típico ou atípico. Porque crianças típicas também nos trazem bastante dor de cabeça, eu tenho a Ana Luísa para provar isso. O que eu quero dizer para você é o seguinte: tem alguém que está sempre ao seu lado que é capaz de acalmar todos os ventos e tempestades. E esse alguém é Deus. Ele sempre está ao seu lado. Basta você crer, basta você acreditar nele. Mas isso também não quer dizer que a sua vida sempre vai ser um mar calmo. Vai ter agitação. E essa agitação vem para você se lembrar novamente que existe esse Deus que pode acalmar as tempestades, que pode trazer bonança, pode trazer tranquilidade para você novamente. Então não fique cego enquanto você está passando pela tempestade. Aproveite a tempestade para você crescer, para você aprender, para você amadurecer como mãe, como profissional, como ser humano. Tenha certeza. Às vezes é muito melhor estar dentro do barco no meio da tempestade do que fora dele. E tem outra. A tempestade vai passar. Ela não é eterna. A tempestade vai passar. Tenha certeza disso. E depois que ela passa,
vai vir um lindo arco-íris para você contemplar. Então eu te pergunto de novo: aonde é melhor estar? Dentro ou fora do barco? Fica esse pensamento para você, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, clica nesse botãozinho aqui embaixo. Também ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que a Físio Vital posta aqui no canal. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Obrigada por me ouvir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!